A lição de hoje trata sobre a estratégia de Satanás para diminuir ou para eliminar a eficácia da igreja como um elemento de adoração a Deus. O que Satanás fez, o que Satanás procura fazer ainda hoje para diminuir essa importância, a importância da igreja, para fazer com que o culto da igreja seja um culto, como vimos no verso de ontem, seja um culto vão, um culto que não atenda ao desejo e à ordem do Senhor Deus. Satanás faz isso através de concessões. Ele pode fazer isso através de perseguições também, perseguições concretas, mas a maneira mais eficaz que Satanás tem utilizado para desqualificar a igreja é através de concessões. O argumento poderia ser no seguinte sentido: vocês, a Igreja Apostólica, não podem ser tão radicais e fundamentalistas, não sejam exclusivistas. Ora, o Senhor Jesus não era um Senhor de amor que chamava todas as pessoas? Vamos acomodar as crenças, vamos acomodar as nossas crenças também com as crenças dos pagãos. Vamos adaptar os nossos costumes aos costumes dos pagãos. Dessa forma, nós vamos integrá-los à igreja, vamos trazê-los para Jesus. Na verdade, irmãos, quando estavam fazendo isso, quando a igreja começou a fazer isso, ela estava indo para longe de Jesus, ao invés de trazer aqueles pagãos para próximo de Jesus. No primeiro momento, irmãos, essas concessões parecia que tinham um intuito bondoso de integrar a todos. Entretanto, irmãos, no grande conflito, há diferenças irreconciliáveis entre Cristo e Satanás. Tem características de Cristo e características de Satanás que absolutamente são irreconciliáveis. Não há como fazer acomodações para unir essas duas filosofias, vamos dizer assim, essas duas maneiras de agir. Veja o caráter de Deus, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, irmãos, é o autor da verdade. A verdade originada em um Deus sábio, que é o fundamento da verdade. Agora veja o que a Bíblia diz sobre Satanás, sobre o diabo. Quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Não há como juntar verdade e mentira. Quando você junta verdade e mentira, aquilo que era verdade passa a ser mentira. Não o que era mentira passa a ser verdade. Portanto, querer associar doutrinas não bíblicas com doutrinas bíblicas é absolutamente impossível. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é absolutamente necessária para conduzir os seres humanos à verdade. Somente a palavra de Deus pode conduzir os seres humanos à verdade. Vou ler um texto da nossa lição, um parágrafo um pouco extenso da nossa lição. Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Pela palavra, o Salvador desse mundo, o Senhor Jesus Cristo, resistiu às investidas de Satanás, às tentações. Qual era a resposta que o Senhor Jesus dava? Está escrito. E dessa maneira, então, ele se defendia dessas eventuais concessões que Satanás queria que ele fizesse. Para Satanás manter o domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los em ignorância com respeito às Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o ser humano finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. Muitos séculos, irmãos, 15 séculos.
As escrituras só passaram a ser divulgadas a partir do século XVI. Portanto, 15 séculos depois da igreja cristã primitiva. Sacerdotes e prelados sem escrúpulos interpretavam seus ensinos de modo que favorecesse suas pretensões. Não havia Bíblias, irmãos, havia pouquíssimas Bíblias. E as Bíblias estavam nos mosteiros, as Bíblias estavam nos palácios, ou as Bíblias estavam nas igrejas, porém acorrentadas. Não era dado acesso aos seres humanos à palavra de Deus. Por quê? Para que os dirigentes religiosos, para que os líderes religiosos pudessem conduzir o povo à sua maneira e não à maneira de Deus. Assim, o chefe da igreja de Roma, veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus da terra. A partir do século VI, irmãos, quando o bispo de Roma passou a ser o bispo de todas as igrejas, ele passou a ser uma figura absolutamente representativa de Deus. Mas representativa de Deus não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade de homens, segundo a vontade dos líderes religiosos. E dessa forma, enganando, colocando-se no lugar de Deus. Nós ainda vamos ver isso na lição desta semana. Se arrogando como Deus, colocando-se como vigário de Deus. O processo era o seguinte, irmãos, não divulguem as Escrituras. Não divulgando as Escrituras, você vai ocultar a verdade, vai impedir o conhecimento, vai impedir o conhecimento da vontade de Deus. Aí você vai poder manipular as doutrinas, estabelecer as doutrinas segundo o seu critério pessoal, segundo a tua ganância pessoal, não segundo a vontade de Deus. Estabelecendo as doutrinas desse jeito e impedindo que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, levaria o povo ao erro. Como diz o verso, em vão me adoram, praticando doutrinas que são doutrinas de homens. E é isso que a igreja cristã, ao longo dos séculos, a partir do século IV, do século III, do século IV, passou a fazer para com os fiéis. Estabelecendo doutrinas que não levavam a louvar a Deus, não levavam a obedecer a Deus, mas levavam a obedecer às características ou aos desejos, melhor dizendo, aos desejos de homens e de líderes religiosos. Por isso, irmãos, nós devemos agradecer muitíssimo por termos liberdade para estudar a Bíblia. Agradecer ao Espírito Santo que inspirou a Bíblia, fez com que homens santos de Deus escrevessem a Bíblia, mas especialmente porque preservou o texto bíblico. E veja, irmãos, nós temos o texto bíblico preservado e nós temos hoje, especialmente em países democráticos, cristãos, como o Brasil, nós temos a Bíblia divulgada de uma maneira maciça. Provavelmente na sua casa você deve ter pelo menos meia dúzia de Bíblias, 10 Bíblias diferentes. Temos nos nossos aplicativos dezenas de traduções da Bíblia para que possamos estudá-la. E ao estudarmos, fugirmos das estratégias de Satanás, fugirmos das seduções de Satanás, não fazermos concessões segundo a vontade de homens, mas vivermos segundo a vontade de nosso Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme expressas na sua santa palavra.